Vamos lá, meus amados. Ainda na página 70, sobre essa questão que eu estava falando que era um método, né? Ou um dos métodos, o método de Sócrates, mas em dois pontos, né? Que ele vai falar aqui. O primeiro, justamente, essa questão de fazer com que o discípulo ele chegasse ao conhecimento por uma conclusão dele, e o mestre, ele seria esse provocador. Olha só, lembra que eu falei, a gente provoca, né? Então a gente propõe, essa proposição é provocação. E o que é provocação? É você chamar a pessoa à frente, né? Ou seja, essa pessoa tem que se apresentar. Provocação, né? Provocare. Então é provocar. Então provoca na proposição, então se propõe. Ele tinha então a chamada maêutica e refutação. Como que a gente ensina, como que a gente passa então esses ensinos ou essas informações para que gere nessa pessoa essa conclusão dela ou que ela chegue a essa conclusão? Primeiro temos a refutação. Como que é a refutação? São as perguntas. Como que Sócrates fazia? Eu fazia uma pergunta, por exemplo, para você. Imagina que eu sou Sócrates, estou longe de ser, mas... E você é o discípulo de Sócrates. Cresci Platão. E aí o que acontece? Então eu faço uma pergunta para você, você vai responder. Eu faço outra pergunta, você responde. Eu faço outra pergunta, você responde. Mas as minhas perguntas que eu vou fazendo, elas são intencionais. Porque eu quero levar a pessoa que ela descubra, inclusive pelas suas respostas, que ela vai descobrir que ela está pensando não tão certo. Então, pelas respostas do próprio aluno, o aluno ia chegando à conclusão, porque ele não ia conseguindo responder. Ou as próprias respostas dele ia denunciando que o que ele estava falando não era coerente. Você é o advogado inclusive. Exatamente, é o que eles fazem. Você vai jogando perguntas e a pessoa vai respondendo. As respostas dela que vão denunciar ela, na verdade, né? Então esse é o método, é refutação, é o que se faz mesmo no júri, no tribunal, melhor dizendo. Júri não. Tem contradição. Exato. Ela acaba respondendo e as próprias palavras dessa pessoa já vão solucionando aquilo que o professor quer. Mas é o aluno que chega a essa conclusão. Não é o professor que falou diretamente. O professor levou o aluno a compreender aquilo, mas por ele mesmo. Entendeu? Então essa é chamada de refutação. A outra, está escrito aqui, tá, irmão? Só estou dando uma resumida. Refutação, né? Sócrates levava objeções às opiniões que o discípulo tinha sobre algum assunto e que o julgava ser a verdade. Então, ele julgava ser a verdade, então ele ia questionando, né? Ia fazendo as objeções. E aí o aluno ia tentando responder as dúvidas levantadas por Sócrates. É mais ou menos assim, irmãos. A gente faz perguntas. De vez em quando eu faço com vocês. Faço as perguntas. E aí o que vocês esperam? Que eu responda, não é? E o que eu faço? Muitas vezes não respondo. Eu falo, não, você precisa saber disso aí. Eu perguntei primeiro. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Então isso é o quê? Refutação. Eu vou colocando as objeções. Mas é assim, assado, tá bom. Eu nem respondo nem que sim, nem que não. Eu coloco outra pergunta ou outra dúvida. Não é mais ou menos isso que eu faço de vez em quando aqui com vocês? Não sei nem se vocês percebem. Né? Quando falam é assim, assim, assado. Aí eu pergunto outra coisa. Eu nem respondi aquilo, nem falei nem que sim, nem que não, nem que certo, nem que errado. Mas coloquei outra pergunta em cima daquela. E aí tenta-se responder essa segunda pergunta e coloca outra pergunta em cima daquela. Tenta-se responder a terceira. A própria pessoa que vai respondendo, ela mesma é que vai trazendo às vezes a resposta, ou ela chega à conclusão que ela não está totalmente certa naquilo que ela está falando pela sua própria fala. Aí depende, né? Também tem aquelas pessoas que são manipuladoras da verdade. Aí não tem como, né? Primeiro que a gente só pode ensinar quem é ensinável. Não existe, mano, não tem possibilidade, não tem como ensinar uma pessoa que não é ensinável. Então tem pessoas que não são ensináveis. Por exemplo, você pode ser um manipulador de mente e manipular. Tem pastores que é assim, professores ou... Quem tem conhecimento pode fazer o que quiser com conhecimento, né? Inclusive manipular pessoas. Mas como nós temos um compromisso com isso, com o Evangelho, como nós somos servos de Deus e entendemos que nós não podemos usar nenhum argumento que seja argumento persuasivo, né? Argumento que seja manipulador, então nós não fazemos isso. Servos de Deus não fazem isso. Gente que é de Deus não faz isso. Não manipula as outras pessoas. Não usa o dom que Deus o deu para que possa estar
manipulando as outras pessoas. Ele não usa aquilo para fazer com que as pessoas façam o que ele quer fazer. Né? Os servos de Deus não fazem isso. Homens de Deus não fazem isso. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas aí que utilizam do microfone, do púlpito, para fazer essas coisas, mas nós não. Nós não fazemos isso. Não devemos fazer isso. Né? Então vamos lá, irmão. Maiêutica. Aqui está o mesmo texto, tá? Então a primeira era refutação e a segunda era chamada maiêutica, né? Tá aqui, ó, na página 70, lá em cima, na segunda coluna. Essa etapa do método tinha como objetivo, estão acompanhando aí, amados? Objetivo libertar o espírito das opiniões, pois, segundo Sócrates, a consciência da própria ignorância é o primeiro passo para se encaminhar à busca da verdade. Ô, irmão, desculpa, na verdade ele continua falando da refutação. Então, olha só, a consciência da própria ignorância. Quando a pessoa ia respondendo, e ela via, inclusive, que ela não sabia muita coisa que não falava, então, que conclusão que ela chegava? Não sei. Não é? Então, quando você vai tentando responder coisas e não consegue, qual que é a consciência que você tem? Não sei. Só a partir da consciência de que não sabia é que Sócrates, então, entendia que a pessoa podia compreender. Então, ninguém aprende achando que sabe. Todo mundo aprende na certeza que não sabe. É a ignorância. Então, não sei. Ah, então já que você não sabe, aqui começa o aprendizado. O aprendizado começa na consciência da ignorância, irmãos. Tem muitas pessoas que não aprendem mesmo participando de estudos. Porque ela não tem a consciência ou o reconhecimento da ignorância. Né? Quando o Sócrates diz, tudo que sei é que nada sei, vocês acham que ele sabia que não sabia? Ele pensava que não sabia? Lógico que não. Ele tinha plena consciência daquilo que ele sabia. Só que ele tinha plena consciência de que tinha muita coisa que ele não sabia. E quanto mais ele sabia, mais a sua consciência de ignorância aumentava. Ou seja, ele entendia que tinha muita coisa que ele não sabia. Então ele dizia, tudo que eu sei é que eu nada sei. Porque a partir da consciência do que nada sabia é que se podia saber mais. Entenderam? Que é simples, né? Não está confundindo nada aí não, né? Teve um negócio que o professor uma vez usou, foi de não dá para encher um copo que tá cheio. Para explicar esse negócio que ele fala. Né? Que não dá. Não dá pra Não encher tem um como, copo claro que não. Tem que se esvaziar. E o que é o esvaziamento? É a consciência da ignorância. Então, a consciência da ignorância é esvaziamento. Aí se pode encher. Porque como que... Não, eu sei. Como que você pode, então, ensinar uma pessoa que sabe? Teve Não uma tem? matéria da EBD que num curso está escrito, o título dela é Os 4 pilares da Unesco, é aprender a aprender, aprender a isso. desaprender. Isso. Aí os outros dois. Tá aqui no material de vocês, se vocês lerem aí, tá aí, né? Eu acho que tá, parece que tá. Eu devo ter lido aqui. Se eu não li aqui, eu li em outro material. Aliás, isso na faculdade eu já aprendi, né? A gente aprende aí a pedagogia e tal, mas eu acho que tá no material aqui, viu? Se não me falha a memória. Que é essa questão. Na verdade, não está, me parece, nesses 4 pilares. Mas um que eu tento passar para os irmãos é o seguinte: nós temos que aprender a desaprender para aprender. Esse é o exercício que se tem. Aprender a desaprender para aprender. E aí, se uma pessoa não aprende a desaprender, ela nunca vai aprender. Né? A gente está falando de ensino de adultos. De criança, isso não é necessário. Com a criança, não é necessário ela aprender a desaprender. Porque ela não aprendeu nada ainda. Ela vai aprender. Mas no nosso caso, adultos, né? A gente precisa aprender a desaprender, irmãos. É a consciência da ignorância. Senão não vai aprender nunca, jamais. O que tem pessoas que participam de palestras, de pregações, ouvem, e de ensinos, e de curso de teologia, e a gente percebe depois que elas não aprenderam. Por que não aprenderam? Porque não aprenderam a desaprender. Porque continuaram com o seu aprendizado. Não se esvaziaram. Essa é a questão. Não tiveram um coração ensinável. O coração não é disposto a aprender nada. Né? Continua cheio. Aí não tem como. Tudo que coloca transborda, não entra. Um dia, um professor, não vou falar o nome, inclusive eu acho que vocês conhecem, mas assim, ele perdeu a oportunidade de aprender antes. Ele aprendeu depois. Mas ele podia ter aprendido antes. Por que ele não aprendeu antes? Porque primeiro quem estava falando era um aluno, que no caso era eu. Inclusive, era o aluno dele, né? E ele falou alguma coisa, eu discordei e falei outra, e ele disse, não é assim.
Tudo bem, fazer o quê? Ele não estava com um coração ensinável. O professor precisa ter um coração ensinável também. Porque enquanto ele ensina, também ele aprende. Não é o que diz o Guimarães Rosa aqui? Né? Então o professor não é aquele que sempre ensina, que de repente também aprende. Então ele... Não é assim. Eu falei, rapaz, tudo bem. Passou uns 2 anos, você foi no início do curso meu, curso de básico em teologia, 2001. Quando foi depois de uns quase 2 anos, ele estava ensinando exatamente aquilo que eu falei na aula 2 anos passados. Que ele não concordou e disse que não era daquele jeito. Aí eu fui descobrir o porquê que ele estava ensinando aquilo e não foi por mim que ele aprendeu. E eu descobri o porquê que ele não aprendeu por mim. Ou seja, que ele não aceitou que o aprendizado viesse por mim, que era um aluno, jovenzinho, aluno, etc. Porque ele entrou numa faculdade, né, bacharel. Quem ensinou para ele foi um professor de faculdade, a mesmíssima coisa que eu tinha falado 2 anos atrás, numa sala de teologia, onde ele era o professor e eu era o aluno. Olha, irmão, como o professor pede, e muito quando não ouve o aluno, né? E aí ele falou a mesma coisa, eu falei, ah, tá. Então, aquela pessoa, ele aprendeu porque ele achou que aquela pessoa poderia ensiná-lo. Ele não achou que o aluno poderia ensiná-lo. Quem perdeu, irmão, nesse processo? Ele. Foi o aluno? Fui eu? Não, foi ele. Então, nós perdemos e muito quando nós não abrimos o nosso coração para aprender, independente de quem que ensine, irmão. O aluno, esse processo aqui, essa construção é mútua. Essa ideia de que o professor é o único que ensina, isso é ultrapassado. Isso não funciona mais. Né? E ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está um negócio assim fantástico. O acesso à informação, um negócio absurdo. Então, muitas vezes quem está pregando para ouvintes que naquele ponto, às vezes, tem muito mais informação do que ele. Precisa ter cuidado nisso, precisa aceitar isso e reconhecer isso. Então, essa pessoa, ela perdeu de aprender, ela aprendeu, mas demorou 2 anos a mais. Então, na verdade, ela foi prejudicada. Mas não se ensina ninguém que não se quer aprender, é impossível, irmão. Então, é o que eu falo para os irmãos, irmão, você quer aprender? Opa, eu estou disposto a ensinar. Agora, se você não quiser me ouvir, se você não tiver um coração ensinável, nem Deus te ensina. Quanto mais eu. Nem Deus, né? Eu um dia, não sei que ocasião que foi lá, e acho que o horário que estava avançando alguma coisa, eu falei, irmãos, eu queria falar com vocês, mas eu queria saber se vocês querem ouvir. Se vocês não quiserem ouvir, nem Deus aqui vai falar com vocês. Vocês querem ouvir? Vão ficar para ouvir? Querem ouvir? Aí tudo bem, se não, vamos embora todo mundo. Aí até que concordaram lá, não, a gente quer ouvir. Falei, tá bom, então agora acredito que Deus vai falar com vocês. Senão, irmão, nem Deus fala com o coração fechado. Tá certo? Vamos lá então? Essa é a refutação, né? Levar a pessoa à consciência da sua ignorância. Aqui então, no mesmo texto, né? Eu li até a verdade, não foi? Na busca da verdade, vocês estão acompanhando aí? Conseguiram o texto achar? Na busca da verdade? Tendo o discípulo tomado a consciência de que nada sabia, Sócrates passa então para a segunda parte, seu método. Olha que coisa interessante. Aliás, é um método só e 2 partes do método, né? Eu falei 2 métodos. Que ele mesmo denominou de maiêutica, partindo do conhecimento do conhecido para o desconhecido. Então, essa segunda parte do método, chamado de maiêutica, ele partia do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil. Sócrates vai fazendo a seu discípulo uma série de perguntas que o leva a refletir, a descobrir e a formular as próprias respostas. Irmãos, parece que é a mesma coisa, mas na verdade uma é oposta à outra. Na refutação, você vai colocando as objeções para que o aluno, ele na verdade vá negando, né? Tudo, negando assim, pelas suas respostas, ele vai negando aquilo que ele declara, aquilo que ele fala. Então você leva ele à ignorância, à consciência da ignorância. Na maiêutica é o contrário. Você usa quase que, parece que é o mesmo método. É por isso que é um método com 2 formas aqui, né? Então a outra é você faz perguntas ao aluno, mas leva ele então a descobrir, não pela ignorância, não pela consciência da ignorância, agora pelo próprio conhecimento. O que é feito nisso então? Ele gera o conhecimento em si. Dá um exemplo, professor. Antes que eu dê o exemplo, deixa eu explicar aqui para você ver se você entende direito. Por que ele chamou de maiêutica? A gente precisa entender esse termo. Maiêutica é o exercício da parteira, né? Então, o aluno é levado a descobrir a verdade sobre algo. Mas é o exercício da parteira. O que a parteira fazia? Por que a mãe do Sócrates era a parteira, né?
Ele observava a mãe dele ajudando as mulheres a ter filho, a dar luz a filho. Então ele falou, opa, o meu exercício é o mesmo que o da minha mãe, parteira. Que eu tenho que levar o aluno a ele gerar um filho, a gerar luz. Então eu devo ajudar o aluno a dar luz ao conhecimento. Ele falou, esse método é da parteira, o exercício da parteira, é maêutica. Seria mais ou menos assim. Eu estimulo você a pensar. Eu te faço perguntas e estimulo você a pensar. Você pensa e aí você chega à conclusão, mas eu estimulei, eu te ajudei. Eu fiz com que você pensasse por você. Eu só estimulei, mais nada. Eu só provoquei, mais nada. Só que agora você gera o conhecimento. Você entendeu? Parece que é a mesma coisa que o outro, mas não é. É o oposto, na verdade, né? Porque o primeiro, a refutação, é levar a consciência da ignorância. E o segundo é levar a consciência do conhecimento. Então, na verdade, parece o mesmo método, mas tem finalidades diferentes. Mas você chegou à conclusão, eu só te estimulei, só te provoquei. Então, só coloquei lenha na fogueira. Então, deixa eu ver se eu entendi. A refutação, eu vou levar o aluno a chegar à ignorância. Aí depois, a consciência da ignorância. Aí depois dessa parte que ela tiver a consciência, eu vou fazer perguntas sobre ela, até ela ter uma conclusão de raciocínio. Até que ela possa, nela mesma, gerar o entendimento. Então, que ela pense por ela mesma. Eu só estimulo, só provoco, só faço perguntas. Por que eu faço perguntas? Porque muitas vezes a pessoa não vai pensar em algum ponto se eu não fizer pergunta a respeito daquele ponto. Então, se eu quero que você entenda sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, alguma coisa, eu vou te fazer perguntas para que você pense a respeito daquele ponto que talvez você não pensaria. Entendeu? E a partir do estímulo daquele ponto, aí que você vai pensando. Porque eu nunca pensei nisso, André. Vira e mexe, todo mundo fala isso, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, eu nunca pensei nesse ponto. Então, é o meu papel fazer com que você pense. Diga, irmão. Você leu aquele livro lá, Por que você não quer ir mais à igreja? Sim, li. Aquele João lá, ele usou porque, né? Ele fazia aquelas perguntas, ele queria saber a resposta e ele ia embora. Deixava ele pensando, Exato. né? Aí quando ele chegava, mas que negócio é esse? Você está me confundindo, mas quando você vai chegando no fim do livro, você vai ver que ele estava estimulando ele a pensar, refletir. Exatamente isso, que ele estava fazendo nas suas ações na igreja. Só que ele nunca dava uma resposta. Ele fazia uma pergunta, ficava doido que ele dava a resposta, até a próxima, sumia. Isso. Aí a pessoa fica aquilo na cabeça. Porque aquilo foi estimulado. É um ponto que tocou, isso é um ponto que tocou que a pessoa não tinha percebido ainda. Então, na verdade, irmãos, e isso é assim, é mais fácil. E o aluno quer que o professor fale. E às vezes o professor acha até menos trabalhoso, e é de fato menos trabalhoso, falar tudo assim, pronto, dar de bandeja. Claro que é. Mas não é o ideal, irmãos. Não é o ideal. Porque muitas vezes essa pessoa fica viciada e ela não pensa por ela mesma. E não são pessoas autônomas, não são emancipadas. Elas não tiram conclusões. Né? São pessoas que, inclusive, serão muito mais fáceis de ser manipuladas, porque não foram estimuladas a pensar por si mesmas. Seria melhor as aulas assim? Sem dúvida. Não é assim. As minhas são. Se não foi percebido, mas eu sei que é assim. Sim, mas seria em geral. Sim. Claro. Esse é o ponto. Então, irmãos, essa que é a questão que a gente precisa pensar. A gente vai ensinar, a gente tem que considerar esses dois pontos aqui. Ou seja, levar a pessoa, e ela mesma, inclusive, né, ser levada a esse ponto de ignorância dela, que só a partir daí é que vai... Não tem como ensinar uma pessoa que ela não reconhece que é ignorante naquilo. Eu não estou falando dela declarar isso. Né? Ô professor, eu sou ignorante, pode começar a ensinar agora. Não é assim. Né? Não é assim. Mas isso é mostrado por conta até das suas declarações. Irmãos, evangelizar testemunho de Jeová. Exatamente assim que a gente tem que proceder. Exatamente assim. Porque quem são os testemunhos de Jeová? São esses condicionados. A mente deles está condicionada. Né? E é um negócio que parece que está falando com o robô. Você mostra, você fala tal, e assim, não tem... parece que é máquina mesmo, parece que eles não ouvem. Né? Você mostra, fala, e eles continuam falando a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Eles não têm resposta para aquilo. Sabe qual que é o método que você falou de tribunal, de tudo isso? Um dos métodos que os testemunhos de Jeová usa é justamente esse que é usado nos tribunais. Por exemplo, eu te faço uma pergunta
E aí você não sabe responder a minha pergunta. Ou a tua resposta vai te complicar mais ainda. O que você faz? Me faz outra pergunta. Entendeu? Você não me responde, você faz outra pergunta ao invés de me responder. E aí eu desavisado, às vezes vou responder você. Esqueci da minha pergunta, você não vai responder. Calma aí, repete, eu não... Assiste direto comigo antes. Faz uma pergunta. Não, com todo mundo. No tribunal é usado é o mesmo artifício, irmãos, tá? Por exemplo, eu pergunto um negócio para você. Falou, ô Erickson, vem cá, mas a Bíblia não está escrito aqui que o Espírito Santo ele tem sentimentos? O Espírito Santo ele tem intelecto? Como que você diz que o Espírito Santo é uma força? Uma força não pensa, uma força, ele não tem sentimento. Ao invés de você responder, porque se você responder, você está perdido. Você vai, inclusive, né, cair em contradição. Ao invés de você responder, aí você faz outra pergunta para mim. Você entendeu? Você não responde, você simplesmente ignora aquele assunto. Ignora o assunto e faz outra pergunta. Então, nesse diálogo, muitas vezes a pessoa, ela acaba até não tendo... ela faz uma pergunta que, inclusive, eu quero responder porque eu quero provar a verdade. E ela está se esquivando da verdade. E ela quer apresentar a sua verdade. Aqui é um embate de intelecto, é um embate de argumento. Então ela faz uma pergunta, mas ela mesmo, ela não querendo que você responda, sim para ela responder. Não, ela não quer responder a minha pergunta. Ela faz outra para fugir da resposta que ela deveria dar. Ah. Você entendeu? Então, na verdade, ela se recusa a responder, mas como que ela faz isso? Perguntando outra coisa. Né? E se eu caio nesse jogo, então assim, ela vai se esquivando de tudo quanto é pergunta minha, e eu que tenho que agora responder. Né, mano? Aí que muitos cristãos se perdem. Muitos cristãos se perdem nisso. Mas olha o que acontece. Mas eu faço uma pergunta. Esse é o papel. Faz a pergunta, é o que o irmão fazia lá no livro. Faz a pergunta, deixa ele pensar. Irmão. Não queira responder para ele muitas vezes. Faz a pergunta. Faz com que ele pense por si mesmo. Porque os testemunhos de Jeová não pensam por si mesmo. Os testemunhos de Jeová, eles são treinados lá no salão para que eles repitam aquelas coisas. Agora, se a gente jogar a semente, colocar dúvida no coração deles, né, na mente deles, se a gente falar alguma coisa e deixar eles pensarem por ele, você não acha que isso aqui seria interessante assim assado? Você não acha estranho assim assado? Você não acha isso aqui? Quer dizer, se coloca dúvida, nem exige a resposta. Você mandou até uma aula para nós de eu esqueci o nome dele, acho que ele é presbiteriano, não sei se não, ele fala que ele é pentecostal, que ele fala que é da matéria apologética, que ele falando assim dos irmãos que brigam com os testemunhos de Jeová. Paulo Romero, né? É esse cara aí mesmo, que eu não sabia o nome dele. É esse cara. Ele ensina as coisas, a falar essas coisas, sabe? A fazer a pessoa raciocinar também. Sim, claro. E fazer ela pensar, irmão. É assim que a gente tem que fazer. Com que as pessoas pensem, tá certo? Então esses são métodos que a gente usa. A pessoa que tem que tirar a conclusão. Não queira ensinar tudo, dar resposta de tudo, falar tudo, impor as ideias, responder todas as coisas. Não, a gente não está treinando as pessoas. Não está fazendo com que essas pessoas, por elas mesmas, elas possam estar gerando nelas o conhecimento. Então a maêutica é isso. Ajudar a pessoa a ela gerar um entendimento nela. E aí a gente provoca. Caraca, eu gostei dessa coisa de maêutica. Peguei todo mundo começar a perguntar. Página 72, amados. Página 72. Os princípios educacionais formulados por Pestalozzi podem ser assim resumidos, lá embaixo. Página 72, lá embaixo. Acharam lá? Tá marcado de amarelinho e com os pontos rosa. Mas existe professor não tem. Então vamos lá. Os princípios educacionais formulados por Pestalozzi. Pestalozzi é um estudioso, né, dos estudos. É um estudioso da pedagogia. E aí ele tem uma instituição, inclusive, chamada Pestalozzi. A relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e o respeito mútuo. Então vamos lá. Princípios educacionais. São princípios, irmãos. Tá? Então tem que ser seguido isso. Isso é fundamental para que haja um ensino eficaz. O primeiro princípio, então. A relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e respeito mútuo. Quando eu vou ensinar alguém, eu preciso respeitar essa pessoa. Preciso amar essa pessoa. Né? Quando existe essa relação, o ensino ele é eficaz. Por quê, amados? Porque eu levo em consideração aquela pessoa como uma pessoa. Eu considero, inclusive, cada pessoa como uma pessoa. Né? Então, respeito. Jamais
alguém deve olhar para o outro e vê-lo como um inferior. Jamais. Em momento algum. A pessoa não sabe. Às vezes o professor olha, a pessoa não sabe e tal, é um ignorante. Pensa, né? Vai pensando. Cabeça é só Deus para saber o que passa de pensamento, né? E aí até aconteceu esse mau exemplo da semana passada, que esse camarada, ele não respeitou ninguém, né? Esse tal do reverendo, doutor, pastor, fulano de tal. ele tem um nome bíblico, né? E inclusive o outro falou assim, esse fulano nem ressuscitou. Vocês estão conseguindo ligar alguém que ressuscitou, não ressuscitou, capítulo de número, deixa pra lá, de João. E aí, que era o nome do cara, isso aqui não ressuscitou, isso aqui não nasceu de novo, alguma coisa assim, né? Quiseram falar lá. Mas assim, ele não respeitava ninguém, né? Não levava em consideração, não havia respeito, não havia amor pelas pessoas, né? Então havia esse tratamento de superioridade e inferioridade, de quem sabe e quem não sabe, né? De quem é sábio e de quem é ignorante, de quem de fato pode e quem não pode. Não deve ser assim. O nosso relacionamento deve ser de respeito e de amor pelas pessoas. Quando nós tivermos esse respeito, se assim for, nós vamos ter toda a paciência necessária do mundo para levar aquela pessoa. E o nosso esforço vai ser, se a gente não conseguiu em uma aula, em 2 aulas, se a gente não conseguiu com uma explicação, nós vamos tentar achar meios para alcançar aquela pessoa, aquele indivíduo, porque eu amo aquela pessoa, eu respeito aquela pessoa. O meu esforço vai ser para ajudar aquela pessoa. Tá certo? Nunca para pensar, se é um ignorante, eu já dei explicação suficiente, se não entendeu. Paulo fala isso, né? Eu nunca cansei, né, de ensinar, de falar para vocês as mesmas coisas e tal. Esse princípio, ele pode ou deve ser aplicado também na pregação, porque eu estava na convenção da Dispel, naquele fim de semana, e um dos pregadores lá, ele falou sobre um assunto, sobre o cajado do pastor, e ele foi bastante mal educado e não demonstrou nem um pouco de amor pelas pessoas que estavam ouvindo os pastores, sabe? A forma foi bastante ofensivo, sabe? E agressivo, e falava até palavras, sabe? Cabeça de bagre. E foi tipo assim, falando assim, você não entendeu? Será que eu tenho que desenhar? Vocês são uns burros, entendeu? Ele usou assim esse termo? Onde está o seu cajado na mão da prostituta? Sabe as coisas? E eu fiquei pensando, mas que amor sabe? Numa convenção deu certo. Olha que mau exemplo, né? E aí tinha uns pastores do meu lado, eu falei, não acredito nisso que eu estou ouvindo. Um mau exemplo deu ainda. Exemplo, sabe? Esse foi um dos pregadores. Um dos pregadores. Do evento lá. Do evento. Mal escolhido, então. Foram 3, né? Um foi o José Wellington lá, né? O Júnior. E teve esse da tarde, o da noite foi o Benção. Da tarde foi esse. Mas ele da tarde dizendo, meu Jesus. Então. Foi sabe? Não então, você fala desse princípio aqui, ele não tinha nada. É possível que ele não é um ensinador. Porque o ensinador, ele deve ter... Eu acho que é possível que ele não seja crente. Eu não vou entrar nesse mérito aí, eu não estava lá, eu não sei. Faltou amor, não tinha um pingo de amor nem de consideração, porque ninguém estava ouvindo ele. Sabe? Mas claro, irmãos, essa questão agressiva, a exortação, quem exortar é um dom. É um dom, se é um dom, nem todo mundo tem. Né? Todo pregador, acredito que deveria ter o dom de exortar, mas parece que não tem. Mas todo aquele que ensina deve ter um dom de exortar. E exortar não é ser ignorante, mal educado. Desrespeitoso. Não. Exortar, a palavra exortar, o significado da palavra exortar no Novo Testamento, todos os textos que aparecem, seja em Paulo, seja em outro texto, a ideia da palavra exortação, inclusive a profecia tem um tríplice aspecto, que é consolar, edificar e exortar. Essa exortação é encorajamento. O significado exato da palavra, do termo exortar, é encorajamento. Aquele que tem o dom de exortar, né, o que diz lá em Romanos, capítulo 12, vamos ver lá se é isso mesmo. Capítulo 12 de Romanos. Acho que é lá, né? Que ali tem uma listazinha de dons também, né? Então, professor, exortar sempre está ligado a dar bronca, né? Então, é aí que é uma compreensão. Não, dá bronca e a forma que se dá, né?
Tem que ser xingando. Tem que ser ofensivo, agressivo, né? Esse tom aí de hostilidade mesmo, bélico, né? Então, infelizmente, tem pessoas que... A Bíblia diz em 2 Coríntios 2:24, se não me falha a memória, irmão, 2 Coríntios 2:24. Ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se aquelas pessoas, elas... Coríntios? Não, calma aí. Primeiro Romanos, depois a gente vai para Timóteo. Romanos capítulo de número 12, versos de número 8. 12:8 de Romanos. 12:8. Todos aí acharam o texto? 12:8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Não é um dom. O que exorta, use esse dom em exortar. Tá certo? A palavra aqui é encorajar. Aqui em todos os outros textos que aparecem. Isso, é encorajar. Encoraja aquela pessoa, né? Agora, ó, esse encorajamento, muitas vezes, é mostrar o erro. Mas a forma que é mostrado o erro, irmãos, que faz toda a diferença. A brutalidade, a ignorância, a má educação, isso não tem nada a ver com exortar. Tá certo? Não tem nada a ver. Segunda a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso 24, será que é isso? Vamos ver. Capítulo 2, versos de número 24, exatamente, 24, 25 e 26, hein? Então, olha que coisa interessante. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ô irmão, verso 24 e 25 está tão claro que não é possível. Vou precisar desenhar para vocês compreenderem. Olha, já pensou? Eu não resisti, viu, mano? Eu tive que fazer isso aqui, viu? Mas a gente ouviu, né? Mas olha só, amados, o que o texto bíblico diz? É claro o texto. O servo do Senhor não convém ser briguento, né? Ele tem que ser apto, capaz de ensinar. Ele tem, inclusive, tem que ser sofredor com a outra pessoa. Esse sofrimento tem que ser mútuo. Eu preciso sofrer, inclusive, quando a pessoa não aprende. É um sofrimento que o professor tem que ter. A mansidão aí, acho que é o que traduz tudo. Hein? Exato. Instruindo com mansidão, amados. Olha, instruindo com mansidão os que resistem. Então tem gente que resiste. Quantos alunos eu não enfrento nesse sentido de resistência? Mas eu preciso ser o quê? Manso. Controlar aqui, ó, a rédea na mão. Ó. Poder e força o professor tem. A ideia aqui de manso é de um cavalo selvagem amansado. Bem-aventurados são os mansos. O que o texto quer dizer tanto lá em Mateus quanto aqui em 2 Timóteo? O que a palavra manso, né? Mansidão, que está lá em Gálatas também, capítulo de número 5, verso 22. A ideia é um cavalo selvagem que ele foi amansado, ele foi domado. Ou seja, esse cavalo amansado, esse cavalo selvagem, poder e força nele, só que controlado. Então, poder e força o professor, via de regra, tem para subjugar o aluno, tem para massacrar, humilhar o aluno, via de regra tem. O professor, né, até na posição que ele tem que ter esses recursos, digo assim, mais recursos que o aluno. Só que a Bíblia diz que a gente tem que ser manso, ou seja, poder e força tem, só que eu preciso controlar isso, de uma maneira a ajudar a outra pessoa. Então, tem que instruir com mansidão, com rédea na mão. Posso humilhar? Posso mostrar por A mais B? Posso impor? Posso. Argumentos o professor tem, né? Que o aluno possivelmente vai ficar perdido em muita coisa. Aí quando o professor começa a falar coisa muito difícil, pegar do original, não sei o quê, a gente já percebe que, perdeu a rédea. Já não está sendo mais manso, né? Porque ele já quer massacrar o aluno, diminuir o aluno, né? Desmoralizar o aluno. Quando usa esses recursos para instruir é uma coisa, mas via de regra a gente percebe que muitos... Porque um dia também um professor, que é inclusive o mesmo que aquele que 2 anos demorou para aprender, ele falou lá uma coisa, né? Declarou um negócio lá, eu disse, mas
Não está escrito assim, assim, lá no texto de Ezequiel e tal. E aí, irmãos, ele não teve resposta. Mas para sair pela tangente, né? Como o leão da montanha, saído pela nem todos vão entender esse leão da montanha, um desenho antigo que tinha. E aí, ele falou assim, mas e no original, está escrito o quê? Quer dizer, nem ele sabia, ele não sabia a resposta, né? E aí apelou para o original. Aí eu fui estudar o original. Eu falei, será que o original está escrito? Eu falei, não, é a mesma coisa. É bom se você soubesse na hora, né? No original. É, eu falei, não, o original, o significado é esse mesmo. Né? Então, assim, mas nem ele. Por que ele usou esse artifício? Porque foi o apelo que ele teve para. Né? Então, o camarada busca muito no original e muita coisa assim, que às vezes não. Às vezes, irmão. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro é essa relação que tem que ter de amor e respeito, irmãos. A gente não pode jamais desrespeitar. São servos de Deus, as servas de Deus, né? São o povo de Deus. A gente não pode ser assim, destratar. Falando aí do pregador bruto, né? Um dia eu trouxe uma palavra assim encorajadora para a igreja, exortadora, né? Um dia a mensagem e tal, faz bastante tempo. E um amado irmão disse assim, irmãos, hoje se bateu, hein? Bateu na igreja. Eu falei, Deus me livre, não, pelo amor de Deus, faça comigo não. E jamais eu não bati ninguém não. Eu não foi minha intenção. Eu não bati, não sei, trouxe a palavra que bateu, viu? Bateu, viu, mano? Hoje, ó, foi lapada aqui, viu? Peia, como diz o outro, né? Foi peia, bateu. Eu falei, não, amado, pelo amor de Deus, faça comigo não. Você vai me colocar numa situação complicada com Deus aqui. Você falar isso, eu jamais. Eu falei, meu amado, vou te falar um negócio. Se você tivesse uma noiva, e ainda que essa noiva fizesse alguma coisa errada contra você, você ia autorizar alguém ir lá e dar uma surra nela? Que isso, meu? Lógico que não. Então você acha que Deus manda alguém bater na noiva dele? Não. Eu não bati ninguém não aqui. Cuidado com esse negócio. Tenho medo desse negócio aí. Isso é o povo de Deus, irmãos. O corpo de Cristo. A noiva de Jesus. A gente tem que ter muito cuidado, não é? Inclusive é Deus e o Espírito Santo que zela por isso. Então a gente precisa ter muito cuidado. E as pessoas, inclusive, a quem nós nos dirigimos, Jesus morreu por cada uma delas. O preço foi muito alto. Eu não sei o que custou para o Espírito Santo resgatar aquela pessoa e colocar na minha frente, para que eu pudesse falar alguma coisa a respeito dele. Eu não sei. Eu não sei quantas lágrimas o Espírito Santo levou um monte de gente a derramar por conta daquela pessoa que está na minha frente. Eu não sei, irmãos, qual é a história. Eu não sei quais são as angústias. Eu não sei qual é a vida, como está sendo a vida dessa pessoa, para eu chegar e desmerecê-la, destratá-la, sem levar em consideração a sua vida. Deus me livre de fazer isso. Eu não derramei meu sangue por essa pessoa. Eu não sei qual foi o trabalho que uma pessoa teve para levar essa pessoa a Cristo, para colocá-la na minha frente. Eu não sei a situação desses pastores, né? Os recursos que eles têm, ou tiveram, ou não tiveram. Eu não sei o porquê que eles não sabem aquilo que deveriam, no meu entendimento, saber, mas eu não sei. E aí eu vou, né, chegar assim já pisando mais em trilhar, quebrar a cana trilhada, apagar o pavio que já está fumegando. Se Jesus disse, eu não faço isso, Jesus disse, eu não vim para apagar o pavio que fumega. E a cana trilhada, não vou acabar de quebrar ela. Eu não. Eu, André, jamais. Jesus não fez isso, não. Então a gente precisa ter respeito com as pessoas, amor com as pessoas, né? Então é muito cuidado que a gente tem que ter aí. Senão complica. E aí entra todo mundo no